Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honra, glória, louvor e majestade seja dada ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, queridos. Aleluia. Momento de resposta cristã com o pastor João Carlos. Isso, amado, hoje este momento de trazer a resposta, aleluia, respondendo a pergunta de um nosso seguidor que mandou pelo meu WhatsApp. Após a chamada do nosso canal, nós vamos dar continuidade à resposta cristã. Visite o nosso canal. Deus no controle. Glória a Deus, querido. Cheguei aqui para poder fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, né, querido? Aproveito aqui e mando a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que são seguidores, membros do nosso canal, que sempre está vendo os nossos vídeos. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Querido, eu não sei falar direito, amados. Erro no R, no S, mas eu gosto de fazer a vontade do Senhor. Amém? Hoje vamos trazer essa resposta aqui para você. Quem foram os autores dos livros da Bíblia, né, querido? É fácil, né? Mas hoje vamos falar sobre isso, responder a um dos nossos membros, né, do nosso canal, que mandou essa pergunta para mim. Quem foram os autores dos livros da Bíblia? Além dos autores humanos, a Bíblia foi essencialmente escrita por Deus, né? Essencialmente escrita por Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versos 16, nos diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia, né? E de tal forma que, enquanto cada um usou seu próprio estilo de escrever e personalidade, eles ainda registraram exatamente o que Deus queria que dissesse. A Bíblia não foi ditada por Deus, sabia? Mas foi perfeitamente guiada e completamente inspirada por Ele. Humanamente falando, queridos, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens de diversos estilos de vida diferentes. Durante um período de 1500 anos, Isaías era um profeta, Esdras era um sacerdote, Mateus, um coletor de impostos, João era um pescador, Paulo era um fabricante de tendas, Moisés era um pastor. Apesar de ter sido escrita por autores diferentes durante 15 séculos, a Bíblia não se contradiz e não contém erros. Todos os autores apresentam perspectivas diferentes, mas todos proclamam o mesmo Deus, o único e verdadeiro, e o mesmo único caminho para a salvação, Jesus Cristo, conforme João 14,6, Atos capítulo 4 e versículo 12. Poucos dos livros da Bíblia nomeiam especificamente o seu autor. Veja a seguir uma lista, irmão, dos livros da Bíblia com o nome de quem os estudiosos acreditam ter sido o autor, né? O autor humano, assim como a data aproximada de quando cada um foi escrito. De cada um foi escrito. Eu vou trazer aqui nomes, né, de quem escreveu os livros e os nomes, né, os autores, né, assim conforme os pesquisadores, os estudiosos acreditam ter sido o autor
que escreveram. Amém? Então, no livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito por Moisés cerca de 1400 anos antes de Cristo. Josué, quem escreveu? O próprio Josué, cerca de 1350 anos antes de Cristo. Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, que o autor Samuel e Natã, e também Gade, cerca de 1000 ou 900 anos antes de Cristo. Primeiras Reis, Segundas Reis, Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo. Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, Esdra, Neemias, o autor Esdra, cerca de 450 anos antes de Cristo. Esther, quem escreveu o livro de Esther? Mardoqueu, cerca de 400 anos antes de Cristo. Jó, o livro de Jó, quem escreveu? Alguns estudiosos dizem que foi o Moisés que escreveu o livro de Jó, cerca de 1400 anos antes de Cristo. O livro dos Salmos, irmão, vários autores diferentes, grande parte foi escrita por Davi, cerca de 1000 a 400 anos antes de Cristo. O livro do Provérbios, Eclesiastes, Cântico de Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo. Isaías, o autor, o próprio Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. Jeremias, Lamentações, o próprio autor Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo. Cansou? Foi? Tem mais. Livro de Ezequiel, o próprio Ezequiel escreveu cerca de 550 anos antes de Cristo. Daniel, o próprio Daniel, cerca de 550 anos antes de Cristo. Livro do Oséias, o próprio Oséias o escreveu cerca de 750 anos antes de Cristo. Joel, o próprio Joel escreve o livro de Joel, cerca de 850 anos antes de Cristo. O livro de Amós, o próprio escritor, cerca de 750 anos antes de Cristo. Obadias, o próprio autor, Obadias, escreve cerca de 600 anos antes de Cristo. Livro de Jonas, o próprio Jonas é o autor, cerca de 700 anos antes de Cristo. Cansou? Foi? Tem mais. Miqueias, o próprio autor, Miqueias, cerca de 700 anos antes de Cristo. Livro de Naum, cerca de 650 anos antes de Cristo. Abacuque, o próprio Abacuque o escreve cerca de 600 anos antes de Cristo. Sofonias, o próprio Sofonias o escreve cerca de 650 anos antes de Cristo. No livro do Ageu, que escreve, o próprio Ageu escreve cerca de 520 anos antes de Cristo. Zacarias, o próprio Zacarias é o autor do livro, cerca de 500 anos antes de Cristo. Malaquias, o próprio autor, cerca de 430 anos antes de Cristo. Agora vamos entrar para o Novo Testamento, Mateus, o próprio Mateus o escreve cerca de 50 anos depois de Cristo. Aleluia, cerca de 55 anos depois de Cristo. Marcos, próprio João Marcos escreve o livro cerca de 50 anos depois de Cristo. Repetindo, Marcos, conhecido como João Marcos, escreveu cerca de 50
anos depois de Cristo. Livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quem escreveu? O próprio Lucas, o próprio Dr. Lucas escreve o livro cerca de 60 anos depois de Cristo. O livro de João, né? O próprio João escreve, João escreveu cerca de 90 anos depois de Cristo. Atos dos Apóstolos, muitos confundem que dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Atos, mas Atos quem escreve é o próprio Dr. Lucas, cerca de 65 anos depois de Cristo. Livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, quem escreve? O próprio apóstolo Paulo. Paulo escreve esses livros que eu falei para você, repetindo. Paulo escreveu o livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, né? Paulo o escreve cerca de 50 a 70 anos depois de Cristo. Livro de Hebreus, né? Quem escreve Hebreus, irmão? Muitos dizem que tem a característica de Paulo, de Tiago, né? Mas o autor é desconhecido, mas talvez, né, quem escreveu foi Paulo, Lucas, Barnabas ou Apolo, que escreve este livro de Hebreus, né? Muitos ficam aí em dúvida, né? Mas Hebreus, o autor é desconhecido. Talvez Paulo, Lucas, Barnabas ou Paulo ou Apolo, que o escreve cerca de 65 anos, cerca de 65 anos depois de Cristo, cerca de 65 depois de Cristo. É assim mesmo, a gente é humano, a gente erra. Livro de Tiago, né? Quem escreve Tiago, irmão? O próprio Tiago, cerca de 45 depois de Cristo. 1 de Pedro e 2 de Pedro, o próprio Pedro o escreve cerca de 60 anos depois de Cristo. 1 e 2 e 3 João, o próprio João, 90 depois de Cristo. Judas, quem escreve o livro de Judas? Daqui a pouco eu falo aqui, mas vamos falar quem escreveu o Apocalipse. Quem escreve o Apocalipse? O próprio João, o apóstolo do amor, o evangelista João, aquele que foi exilado na ilha de Pátimo cerca de 90 anos depois de Cristo. Esse João que eu estou falando, aquele que botou a cabeça no peito de Jesus e perguntou quem o iria trair. Agora vamos falar do livro de Judas. Quem escreve o livro de Judas, né, irmão? O próprio Judas, cerca de 60 depois de Cristo. Às vezes a pessoa pergunta assim: meu pastor, me diga uma coisa, esse Judas aí que o senhor está falando é o traidor? Amado, veja só, a epístola de Judas não se refere ao apóstolo Judas, viu? Mas ao discípulo com o mesmo nome. O primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia foi escrita provavelmente por volta do ano 65 depois de Cristo. Entretanto, alguns acreditam que o texto teria sido escrito um pouco depois, entre 66 e 67, em função das semelhanças com a carta escrita por Pedro. Só que uma terceira corrente de pesquisadores argumenta que a explicação para os dois textos estaria em uma fonte única utilizada por Judas e por Pedro, na qual leram informações sobre o risco dos falsos mestres. De todo modo, esse primeiro livro do Novo Testamento, a Epístola de Judas, é um texto escrito por Judas, irmão de Tiago. Esse Judas era também meu irmão do próprio Jesus Cristo, ou seja, nada tem a ver com o falso Judas, o apóstolo conhecido a qual o traiu Jesus. Amém? Esteja respondido agora. Muito obrigado. Chegou ao final, da Resposta Cristã com o pastor João Carlos, querido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o teu like, não se esqueça de deixar o teu comentário. Faça um comentário. Se você tem uma pergunta,
entra no meu WhatsApp, estou colocando na tela aí para você o número do meu WhatsApp e faça uma pergunta, grave um vídeo e o bom é que você possa se revelar, né? Para que o público veja quem está fazendo a pergunta, né, querido? Olha, não se esqueça, estou preparando aqui a pergunta, estou pegando aqui alguns comentários dos irmãos, né? Sobre se a Bíblia contém erros. Estou preparando o vídeo para poder trazer aqui a resposta para o nosso irmão Josemar. Amém, amado? Até a próxima resposta cristã, em nome de Jesus. Visite o nosso canal. Deus no controle.